Boa noite, igreja. Paz e prosperidade. Tudo bem com você? Uma alegria, mais uma vez nessa noite, ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor e ver a casa cheia. Se você está aqui hoje, é porque você entende a necessidade de buscar mais de Deus, é porque você decidiu no seu coração que você quer seguir ao nosso Senhor, o caminho do Senhor. E baseado nisso, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, porque eu não preciso te alertar sobre acontecimentos nos dias atuais. Você há de convir comigo que a cada dia que passa, nós temos mais consciência e mais certeza de que Jesus está voltando. Amém? E a partir disso, sabendo que Jesus está voltando, o inimigo, ele sabe que o tempo dele aqui é curto, o tempo dele está acabando. E através disso, através do conhecimento dele sobre a nossa natureza, ele tem tramado batalhas sobre a nossa vida e principalmente sobre a nossa mente para tentar levar a gente. Só que você não precisa ficar com medo, ficar preocupado. Hoje nós vamos compartilhar aqui uma palavra que vem justamente contra isso. Se tivesse um tema, seria a batalha pela mente. O texto que nós vamos usar está em 2 Coríntios 10, a partir do verso 3. Se possível, se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar com a gente. 2 Coríntios 10, 3, diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Nesse momento, peço que você feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em sua presença, Pai. E eu te peço que o Senhor possa abrir o coração e a mente de cada um dos seus filhos aqui para receber, Pai. Receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, esse ensinamento, meu Senhor Jesus, precioso, para que possamos avançar, para que possamos enfrentar e que possamos vencer essa batalha em Ti, através de Ti, Senhor. Vem sobre cada um de nós nessa noite, e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Esse texto, irmãos, 2 Coríntios, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, orientando a igreja justamente sobre essa questão, sobre a importância de se ter um controle sobre a mente, porque quem controla a sua mente, controla a sua vida. Isso é verdade. Quem controla a sua mente, controla a sua vida. Então, é muito importante que a gente saiba tudo aquilo que a gente coloca, tudo aquilo que a gente deixa entrar sobre a nossa vida, sobre o nosso pensamento. Nós precisamos, ao longo dos nossos dias, vigiar tudo aquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente busca, porque a gente vai estar se alimentando de algo. E a gente precisa entender que pensamentos geram sentimentos e os sentimentos vão gerar atitude. Então a gente precisa entender
que nada do que a gente faz, seja má ou uma coisa boa, nada é por acaso. Tudo primeiro veio no pensamento, veio no nosso sentimento, para depois a gente agir. E outra coisa que a gente precisa entender, que essa batalha, ela é uma batalha diária. Não é porque eu venci uma luta hoje, que já está tudo ganho, já está tudo certo. Não, amanhã, de novo, é uma luta atrás da outra, é uma batalha atrás de batalha. A gente não pode, em momento nenhum, baixar a guarda. Então a gente precisa se manter atento a isso. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, lá em Romanos 8:5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Se nós não vigiarmos, se nós deixarmos que a nossa mente seja inclinada a pensamentos carnais, estaremos perdidos. O inimigo vai estar vencendo sobre nós. Já por outro lado, se nós vigiarmos, se nós buscarmos a Deus, e a nossa mente foi inclinada sobre coisas espirituais, é onde que a gente vai poder cumprir os planos, os propósitos de Deus. Nós vamos poder viver as coisas de Deus, nós vamos poder cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso ministério. Nós precisamos, irmãos, ficar atentos quanto a isso. Nós não podemos deixar, em momento nenhum, que o inimigo entre sobre a nossa mente, que ele domine a nossa mente. A gente sabe, através da Bíblia, que o diabo, ele é o pai do quê? Da mentira. O diabo é o pai da mentira. E ele usa muitas vezes isso, essa mentira, para atacar justamente a nossa mente. Ele vem para o quê? Roubar, matar, destruir. E ele tenta lançar esses pensamentos negativos sobre nós. Ele tenta minar a nossa fé. Mas nesse texto que a gente viu aqui, 2 Coríntios, diz assim: 3 frentes de batalha que nós precisamos vencer. Verso 4, 2 Coríntios 10, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, as 3 frentes são fortalezas, argumentos e pretensão. A primeira delas, fortalezas. Imagina um castelo medieval, aquelas muralhas com pedras enormes, gigantescas, praticamente muralhas impenetráveis. Esse tipo de fortaleza nós temos na nossa mente. Infelizmente, algumas crenças limitantes, né, pastor, termo usado hoje em dia, são lançados sobre nós. Algo que a gente precisa entender é que uma mentira, se ela é contada várias vezes, para algumas pessoas, isso pode vir a se tornar verdade sobre a vida dela. Então a gente precisa ficar
atento sobre isso e não aceitar esse tipo de coisa. Porque o inimigo, ele tenta, com uma simples frase, às vezes ele consegue dominar a mente e prender, amarrar uma pessoa. Lançando essas mentiras acabam enraizando na cabeça das pessoas e elas não conseguem sair. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos e vamos vencer essas fortalezas. Uma palavra como você não pode, você é fraco, você não vai chegar a lugar nenhum. São palavras que, dependendo a forma que a pessoa está, se ela está abalada, se ela está fora dos caminhos do propósito de Deus, isso pode, com certeza, trazer um abalo sobre ela. Só que tudo isso é mentira, meus irmãos, é mentira do inimigo. Lá em João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é Jesus, a nossa verdade é Cristo, a nossa verdade é a palavra de Deus. Então a gente não pode deixar essas coisas dominar a nossa vida. Então a gente precisa identificar quais são essas fortalezas. O que é que tem te prendido? O que é que tem te segurado? O que é que não tem deixado você avançar? Seja no seu casamento, seja no seu ministério, seja no seu trabalho. Nós precisamos identificar isso. E nós precisamos vencer essas fortalezas. E algo também que a gente precisa se atentar é que muitas vezes a gente fica esperando como se, eu sei que precisa fazer, mas a gente não toma atitude. A gente espera como se Deus fosse mandar um anjo para resolver as coisas para nós, como se Deus fosse descer para resolver isso para nós, mas a palavra aqui, o texto diz que nós vamos destruir as fortalezas. Então é algo que nós temos que fazer, através das armas espirituais, através do poder do nome de Jesus, mas é algo que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa é que nós precisamos enfrentar e destruir as fortalezas. Amém? A segunda coisa que ele nos ensina, que está no texto, é que temos que batalhar também contra argumentos. Batalhar contra argumentos. O que seria isso? Argumentos no grego vem de logismos, que quer dizer o quê? Vem de lógica, de fazer cálculo, de calcular. Então a palavra de Deus está nos ensinando que a gente tem que batalhar contra a lógica. Já pensou nisso? Como é assim, eu vou batalhar contra a lógica? A palavra de Deus está nos dizendo isso. Só que a lógica aqui é como aquela pessoa que ela analisa tudo demais, tudo ela analisa, tudo ela contrapõe, ela não acredita muito nas coisas, ela não tem fé nas coisas. Imagina que é uma pessoa que faz conta, aí ela chega na seguinte conclusão: não vai ser possível eu ofertar, não vai ser possível eu dizimar, porque de tanto ela fazer conta, ela deixa de acreditar na promessa de Deus. De tanto ela fazer conta, ela deixa de acreditar naquilo que Deus tem preparado para ela. É uma pessoa que, ao receber um diagnóstico médico contrário, ela só olha para a lógica, ela só olha para aquilo ali, para o fato, e se esquece do milagre, ela se esquece da cura que Deus pode trazer sobre a vida dela. Então nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra esses argumentos e crer mais na palavra de Deus, acreditar mais na palavra de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui para você deixar de lado os fatos, deixar de lado aquilo, a realidade que está à sua frente. Não, mas eu estou dizendo para você usar esse fato, usar essa realidade que está na sua frente para fortalecer a sua fé em Deus, para fortalecer a sua confiança, a sua crença em Deus. Amém?
Então a gente não vai deixar esses argumentos nos paralisar. Nós vamos enfrentar tudo isso através da nossa fé no nosso Senhor. E por fim, terceira e última coisa que nós temos que batalhar é a pretensão. Então, além da gente destruir fortalezas, além também de destruirmos argumentos, nós temos que destruir a pretensão. E o que é isso? Pretensão. Pretensão é arrogância. Pretensão é orgulho. Essa palavra, no original também, no grego, vem de se auto-vangloriar, se exaltar. Então, a palavra de Deus está nos ensinando aqui que nós precisamos também enfrentar isso, derrubar isso, essa pretensão. Porque uma pessoa pretensiosa, meu irmão, uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de buscar ajuda. Quantas pessoas, talvez, tem alguma dificuldade, está passando por alguma situação, algum problema, e não abre com seu líder, não abre com seu pastor, e aí quando a gente vai ver a situação, já estourou, a bomba já estourou. Uma pessoa com esse tipo de pensamento, com esse tipo de mentalidade, ela muitas vezes, ela tem dificuldade até de pedir ajuda para Deus. Imagina isso, meu irmão. A pessoa não consegue pedir ajuda para Deus. Se tem uma coisa que eu e você, todos nós precisamos, é de Deus. Nós precisamos buscar a Deus cada vez mais. Então, é inconcebível que a pessoa se ache autossuficiente, acha que consegue tudo sozinho pela força do seu próprio braço. Não, meus irmãos, nós temos que fazer isso cair por terra. Nós temos que vencer isso e ser pessoas dependentes de Deus, sim. Por isso eu te faço um pedido: não faça nada, não tome nenhuma decisão, não compre nenhuma briga, não faça nada que não seja debaixo do conhecimento e da vontade de Deus. Se você tem um projeto, se você tem um plano, se achegue a Deus, converse com Deus, compartilhe com Ele. Tenha certeza que Deus, Ele se alegra com isso. O que Ele mais quer é ver a gente bem, é ver a gente feliz e a gente dependente dEle. Nós não podemos cair nesse engano de que achar que a gente pode conseguir qualquer coisa sozinho. Isso é uma mentira, uma grande mentira do inimigo sobre a nossa vida. E partindo para o final, eu quero compartilhar mais 2 versículos com vocês. Então, só para a gente retomar, nós precisamos, na batalha na nossa mente, nós precisamos vencer fortalezas, vencer argumentos e vencer a pretensão. Amém? Filipenses 4, no verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A Bíblia está dizendo o que aqui para nós? Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Coloque a sua cabeça para pensar naquilo que a Bíblia está nos ensinando, em coisas boas, nobres, agradáveis, coisas que são dignas de louvor, coisas verdadeiras.
Então é nisso, meu irmão, que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que pensar. A gente não tem que ficar dando o ouvido para o inimigo, ouvindo mentira, dando ideia para enganações, mentiras sobre a nossa vida. A gente tem que focar nesse tipo de coisa, naquilo que a Bíblia nos ensina. A gente precisa focar nisso. Deus, Ele quer colocar coisas excelentes na sua cabeça. Então coloque a sua mente para pensar nesse tipo de coisa. E não se deixe alimentar com cegueiras, pensamentos negativos. Não deixe o inimigo roubar a sua mente. E o último versículo que eu quero compartilhar, 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios 2, 16. Quero chamar o pessoal do louvor para se colocar na posição. 1 Coríntios 2, 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só o finalzinho aqui. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então eu te faço uma pergunta. Que mente você tem? Do diabo? Que mente você tem? Do mal? Não, meus irmãos. Que mente que nós temos? Que mente que a palavra do Senhor diz para nós que nós temos? A mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, Cristo habita em nós. Cristo está em nós. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo. Nós temos que agir como Cristo. E você sabe qual é o significado da palavra Cristo? Cristo significa ungido, aquele que o óleo desce sobre, ungido. Então, se Cristo quer dizer ungido, e nós temos o quê? A mente de Cristo, então, meu irmão, você tem uma mente ungida. Você tem uma mente ungida. Então, se nós temos uma mente ungida, não é qualquer coisa, meus irmãos, que pode nos abalar. Não é qualquer coisa que pode roubar a nossa paz. Não é qualquer coisa que pode nos fazer desviar, fazer desanimar. Não, meus irmãos. Nessa batalha na mente, eu e você, com a mente de Cristo, com a mente ungida, nós vamos longe. Nós vamos vencer, nós vamos derrubar todas essas fortalezas. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a minha mente, sobre a sua mente, vai cair por terra em nome de Jesus, porque nós precisamos tomar posse dessa verdade. Muitas vezes nós vemos para um culto, nós assistimos cultos na internet, no momento nós somos abalados, aquilo ali entra no nosso coração, na nossa mente, mas no dia a dia a gente volta para a nossa rotina normal. E isso não pode acontecer mais, meu irmão. A gente precisa nos atentar sobre isso. É sério, é muito sério isso. Como eu disse lá no início, quem controla a nossa mente, controla a nossa vida. E eu te pergunto nessa noite, quem controla a sua mente? Quem controla a sua mente? É Cristo ou é o inimigo? É Cristo, meu irmão. Então, vamos fazer que realmente a nossa mente seja dominada por Cristo. Vamos ter atitudes de Cristo. Vamos agir, vamos viver como Jesus. Vamos fazer a diferença nessa terra, onde a gente estiver, no nosso trabalho, na nossa família, meu irmão. Chega da gente ficar parado, paralisado, só vir aqui, ouvir um culto de quarta, de domingo, de manhã, de domingo à noite. Às vezes a gente vem até em 2 cultos, 3 cultos na semana, mas a gente não muda, a gente não faz diferente. A nossa mente está paralisada. Então, a partir de hoje, sabendo essa verdade na nossa vida, que a nossa mente é de Cristo, vamos tomar posse disso e vamos fazer a diferença. Amém? Eu peço que, se possível, você se coloque de pé, para que a gente possa orar. Talvez, meu irmão, você, nessa noite, ao longo da semana, há um tempo,
tem sofrido, alguma fortaleza tem te aprisionado na sua mente em alguma questão. Talvez você não consegue avançar nos seus planos, no seu projeto. Talvez alguma coisa que alguém lhe disse te limitou, te prendeu, te prejudicou nisso. Você não consegue sair, você não consegue se libertar. Mas o dia é hoje, meu irmão. A noite é hoje. Através dessas armas espirituais, que a gente sabe do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos arrancar tudo isso, nós vamos derrubar todas essas muralhas, todas essas fortalezas, argumentos, pretensões, tudo aquilo que tem nos impedido, tudo aquilo que tem nos paralisado, o avanço ministerial. Quanto tempo a sua célula não cresce? Está do mesmo jeito? Vamos tirar nossos planos, nossos projetos da gaveta, do papel, colocar em prática tudo isso, pois como a gente viu, pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram atitudes, e através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter atitude, e nós vamos avançar, amém? Coloque a mão na sua cabeça, na sua mente. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nessa noite, meu Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha sobre nós, sobre cada um dos seus filhos, Pai, nessa batalha na mente, meu Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, adentrar em cada mente, em cada coração, em cada um dos seus filhos, Pai, trazendo a sua verdade, que é o seu poder, a sua autoridade, Pai, para que possamos enfrentar tudo aquilo, todas as mentiras, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre nós, toda a seta que ele tem enviado sobre nós, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. E como seus filhos, Pai, sabendo, tomando posse da mente do Senhor, da mente de Cristo, nós cremos, Pai, que nós vamos avançar, que nós vamos vencer, meu Senhor Jesus, e para a honra e glória do seu nome, nós vamos fazer a diferença, não só nessa cidade, não só nesse estado, não só nesse país, mas por todo o mundo, meu Senhor Jesus. Conte conosco, Pai, nos fortaleça, Pai, isso é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor, igreja, louve ao Senhor.